Gostaria de entender melhor a respeito do processo da demência, considerando que hoje a impressão que se tem é que a doença se inicia cada vez mais cedo. Você poderia falar algo a respeito? O livro No Mundo Maior é uma experiência de 30 dias de André Luiz em uma instituição de saúde mental, antigamente chamada manicômio. Questão referente a isso, capítulo 7, capítulo 12 da obra tem informações sobre demência, passado, estrutura cerebral, está tudo colocado nesses 2 capítulos da obra. E o que André Luiz nos fala é que passado aqui atrás, presente no meio, na frente, o futuro. Muitos de nós experimentamos processo de demência, segundo André Luiz, porque nós temos remorso do passado. Da mesma maneira, quando eu sofro um trauma, eu não consigo lembrar, a pessoa sofreu um abuso sexual, ela não lembra quem foi o abusador, ela fica com bloqueio, ela não lembra, aquilo está bloqueado na memória, aí tem que fazer hipnose para lembrar. Assim também, quando nós trazemos muitos conflitos, a mente, para defender a sanidade, ela bloqueia, e a gente fica esquecido, temente, para sobreviver, porque quando faz contato com o passado do presente, quando faz contato com o que fizemos e nos incomoda, porque você teve condutas reprováveis agora na sua visão, então você, para se defender, promove um processo de esquecimento. É o que está lá, capítulo 7, mas o 12 também, muito bom nesse sentido. Beleza. Como aceitar a traição e não ter mágoa do ex-marido que me deixou e está morando com outra? Bom, que bom que ele já deixou e está morando com outra. Eu pensei que era a mágoa do marido estar morando comigo, aí é mais difícil. Agora ele já foi. É a seu próprio benefício. O grande problema é que a gente se sente muito magoado quando a gente tem uma traição e a pessoa vai embora, dando a sensação de que você não presta, por isso que ele arranjou outra pessoa. E muitos de nós, quando nos sentimos preteridos, nós queremos mostrar que nós não somos essa pessoa desprezível e nós caímos no outro extremo. A gente faz uma lipoaspiração, uma reengenharia corporal, vai para a noite, arranja 3 namorados 20 anos mais novo ao mesmo tempo, e isso não é legal. Não é a partir de um processo de se vingar dele, fazendo o que ele fez, que a gente vai mostrar que a gente é superior. Nós temos que cuidar de nós. Então o que é que a gente faz? A gente se cuida de verdade. A gente aproveita que está sozinho e faz um curso, aprende coisas novas, faz amizades novas, vai fazer exercício físico, vai aprender coisas que nunca teve a chance de fazer, vai se dedicar ao próximo, vai viver o amor, porque é isso que nos faz felizes. Quando nós tomamos a decisão de nos vingarmos dos nossos companheiros através de uma ida para a noite e de uma tentativa de mostrar que ainda somos capazes de seduzir, isso pode nos alegrar por um tempo, mas depois trará um vazio existencial muito grande. A grande proposta, portanto, é que a gente não caia nesta cilada do ego, que a gente não acredite que a gente vai conseguir ser feliz dando troco daquilo que Ele nos deu. Nós somos muito melhores do que isso. Então a gente não dá troco para ninguém, a gente aproveita e faz uma mudança de vida, muda os nossos objetivos e se torna muito mais feliz com as novas propostas que a gente tem. Deixe Ele entregue as suas próprias experiências e que Ele vai viver a vida dele para lá. Graças a Deus que Ele foi embora, não vai trair mais você. E você toca a sua vida. Não procure ninguém no primeiro ano, porque às vezes a gente está muito frágil e acaba se envolvendo com pessoas tortas. Livro Loucura e Obsessão, página 296. Tem uma receita lá que diz o seguinte: se alguém abandonou você, não caia no quadro da autopiedade, porque a autopiedade faz com que a gente se aproxime de pessoas infelizes e que destroem as nossas vidas. Não se permita a autopiedade, chegar no trabalho, seu cabelo está lindo, ele gostou de mim, porque você vai se meter em confusão. Fique só durante um bom tempo, para você organizar a sua vida
e não sair querendo se vingar arrumando parceiros na primeira esquina. É muito perigoso isso. Cuidado com a autopiedade. Repetindo o livro Loucura e Obsessão, 296, página. Qual o vínculo teria um espírito reencarnado através da fertilização in vitro com a família que o recebe? A fertilização in vitro não muda em absolutamente nada o processo de vinculação do espírito. É apenas uma fecundação que acontece assistida por profissionais. Mas os espíritos são a mesma coisa. Até se for clonagem, é a mesma coisa. Não existe diferença nenhuma. E clonagem humana existe desde sempre, gente. Gêmeos univitelinos são clones naturais. Eles têm o mesmo DNA, mas eles não têm a mesma personalidade. Veja a Rutinha e a Raquel, que têm personalidades, são muito parecidas e têm a personalidade completamente diferente. DNA não determina a personalidade. Então, se é fruto de clonagem, se é fruto de fertilização in vitro, isso não modifica nada, porque os espíritos, quando vão reencarnar, já escolhem os espermatozoides e o óvulo, né, para poder fazer a fecundação. Livro Atualidade do Pensamento Espírita, pergunta número 42, fala sobre esse processo de fertilização in vitro. Lá diz que existem 3 situações: fecunda, mas não tem espírito. Se colocar, não vai vingar porque não tem espírito. Fecunda e não tem espírito, porque fecundou, mas não concebeu. Então, não adianta nada. Segundo, fecundou e concebeu. O espírito se vinculou, está lá congeladinho, esperando o momento da sua conexão. Havendo a conexão, ele se desenvolve. Ele fica com laços fracos, porque é começo do processo reencarnatório. E lá existe uma terceira condição muito interessante: fecunda, concebe para não implantar. O cabra foi vinculado a um óvulo que foi fecundado, mas não é para implantar. Qual é o objetivo de Deus com isso? Determinados espíritos estão no mundo espiritual num processo de perturbação muito grande, sendo perseguidos, humilhados, torturados. Então eu pego esse espírito e coloco ele num fenômeno desse e boto para hibernar. Ele se desconecta dos seus obsessores. Deixa ele ficar aí 15 anos curtindo no hidrogênio, no nitrogênio lá. Está um frio, ele fica lá curtindo, enquanto a gente vai reencarnando os obsessores dele tudinho. Depois solta ele. Ele não é para implantar. Se implantar, não vinga, porque o objetivo não é que vingue. Atualidade do Pensamento Espírita, pergunta número 42. Próxima. Existe momento para ser agressivo? Como, por exemplo, quando alguém mais fraco está sendo ameaçado, ou a agressividade é sempre reprovável aos olhos de Deus? Depende do que nós chamamos de agressividade. Livro Fonte Viva, capítulo 86, tem uma mensagem chamada Estás doente? E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Várias criaturas adoecem, mas são raras aquelas que precisam de cura real. O comprimido melhora, a injeção também, mas se tu continuas irascível e tal, como que tu vais recuperar a saúde? Aí tem um trechinho que diz assim: a indignação, quando rara e orientada para o bem geral, é sempre um bem. A indignação, quando rara e orientada para o bem geral, ela é um bem. Por quê? Se eu tenho a indignação pelo bem geral e não pelo meu bem, mas pelo bem coletivo, e ela é rara, isso é bom, eu me indignar por aquilo que eu vejo que está errado. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, mensagem o homem de bem, lá está escrito: o homem de bem toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses em favor da justiça. Então, a gente procurar a justiça, se indignar pelo que está errado e lutar pela transformação
daquilo que a vida tem é bom. O problema é que tipo de instrumento eu estou utilizando para que eu faça a minha indignação. Cadê a minha assistente social? Então, quando a gente tem uma indignação que é rara e orientada para o bem geral, é sempre um bem, porque é justo que a gente, isso aqui está errado, tem que mudar, não pode deixar isso assim. Agora, qual é o nível de violência que tem? Eu vou agredir, eu vou bater nas pessoas, dentro de casa, eu vou partir para uma agressão física? Isso nunca será razoável. Isso demonstra que a gente perdeu o nosso controle, tá? Então a indignação, ela pode ser satisfatória quando rara e orientada para um bem geral. Irmãos de sangue que não se conhecem, qual o propósito de terem vindo pelo mesmo Pai? Mas se eles não se conhecem, a circunstância de terem vindo pelo mesmo Pai é só a natureza das provas. O caminhoneiro passou na estrada, engravidou a menina e foi embora. Aí você pergunta, por que foi aquele caminhoneiro? Eu não sei, porque ele não tem vínculo com o caminhoneiro, ela tem vínculo com a mãe. O caminhoneiro não sabe nem que ela engravidou, não sabe nem quem é a mulher com quem ele passou a noite. Então o vínculo não é com ele, o vínculo é com ela. Se eu tenho dois pais materiais, e se eu tenho o mesmo pai material para dois filhos que não se conhecem, é porque não há vínculo entre eles, no sentido de serem filhos do mesmo pai. O que importa é a mãe, uma vez que eles não se conhecem. O que determina os vínculos espirituais é a relação entre os indivíduos, seja por um laço de afeto, ou seja por um laço de desafeto. A convivência dos indivíduos é que determina o porquê que eles vieram juntos. São filhos do mesmo pai e não se conhecem. Não há vínculo espiritual necessariamente entre esses indivíduos. Qual a visão espírita sobre os casais hoje encarnados que decidem por não ter filhos? É uma decisão do casal de não ter filho. Eles têm o direito. É direito. Ninguém é obrigado. Tudo bem, está escrito na Bíblia. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Está lá escrito. Página 133 e 134 do livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. O Espiritismo respeita os textos religiosos, mas não se subordina a eles. Não se subordina. Porque, na verdade, nós temos que entender que os casais têm o direito de quererem não ter filhos. É uma decisão que eles... Isso precisa ser respeitado. Agora, mais importante do que perguntar sobre o casal é perguntar como fazer quando a mulher quer ter e o marido não quer, que aí é uma outra confusão. Mas se o marido e a esposa não querem ter, eles têm o direito. Ninguém sabe qual é a história espiritual que esse casal traz, que justifica eles entenderem que para este momento na vida deles, o mais adequado é não ter nenhum filho, é o direito, livre-arbítrio. Como exercitar o perdão para um pai que abandonou enquanto bebê? É muito importante que a gente trabalhe isso, não pelo pai, mas pela gente. A gente precisa resolver isso, para não carregar esse peso. Existe no YouTube umas visualizações de Edivaldo Pereira Franco, chamado Visualizações Terapêuticas. Eu recomendo. Você fecha os olhos e ele leva você para a beira de um lago e você encontra com uma pessoa que você não gosta. Você diz para essa pessoa tudo o que você tem vontade de dizer e ela chega até onde ela consegue chegar. Você fala tudo e depois ouve dela tudo que ela tem para lhe dizer. Depois esta pessoa vai embora e uma pessoa que você muito ama, ou Jesus, depende de cada caso, se aproxima, abraça, recompõe você e a visualização termina. É mais ou menos essa a dinâmica do trabalho. Isso você repete sistematicamente para ir ensinando o cérebro a encontrar-se com o seu desafeto, para que você consiga retirar de você a mágoa que tem.
A gente não sabe as histórias. Às vezes o pai abandonou pela infantilidade dele, pela imaturidade, tem vergonha de voltar. Tem muitas causas. E nós temos que dar ao outro o direito de errar. Mas se por algum motivo a gente tem raiva dele e considera que ele não serviu foi de nada para a nossa vida, porque abandonou nossa mãe quando pequenos éramos, ou quando estávamos na barriga dela, eu quero dizer que todos nós que estamos aqui ou estão lá fora, quando qualquer célula do nosso corpo se reproduz, o DNA do nosso pai e da nossa mãe se reencontram dentro do núcleo da célula. Eles refazem o encontro que tiveram quando formaram nossos corpos. Existe um balé entre essas células. E nesse balé, o encontro dos cromossomos de nosso pai e da nossa mãe voltam a se ver. E nós voltamos a compor novas células. E a assinatura biológica do encontro que nosso pai e nossa mãe tiveram repete-se todos os dias no nosso corpo quando uma célula nova é criada. Nosso pai que nos abandonou quando criança, até hoje está presente em cada célula do nosso corpo que se reproduz. O DNA dele está aqui. Pode já ter desencarnado, posso não tê-lo conhecido, mas ele está presente. E eu tenho uma gratidão a ele pelo fato de que o corpo que eu tenho hoje, que está hoje sendo ocupado por mim, é formado pela história biológica que ele deixou em minha mãe quando fecundou o óvulo que ela tinha. Até hoje o encontro deles é perpetuado em cada célula do meu corpo, relembrando que eles tiveram um momento em que eles estiveram juntos para formar o corpo que eu tenho. Isso em si já é motivo de gratidão suficiente pelo corpo que ele nos ofereceu. Como a doutrina espírita verifica a desencarnação por processos violentos ou acidentes automobilísticos? O fato de uma desencarnação ser violenta não determina que ela não seja programada. Existe sim no planejamento desencarnatório situações nas quais a previsão de desencarnação é violenta mesmo. E isso não tem nada a ver com o grau evolutivo do espírito. Nós temos situações de desencarnação violenta para espíritos em missão, para espíritos em prova e para espíritos em expiação. O fato de uma desencarnação ser violenta não determina que é um processo expiatório. Jesus foi crucificado, Gandhi morreu com um tiro no peito, Itzhak Rabin também foi assassinado, e quantos outros mais, como Martin Luther King, também foram assassinados, John Hus. Quantos tiveram morte violenta e essas mortes não determinam que seja um processo expiatório? Agora, ela pode ser um processo expiatório? Pode, ela pode ser. Mas o gênero da morte não tem nenhum vínculo, obrigatoriamente, com a condição espiritual que nós temos. Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, chamado O Passamento. Nesse texto de Kardec, ele dá 4 causas de perturbação. Primeira, a idade. Mais jovens têm mais dificuldade para se adaptar ao mundo espiritual, mais velhos menos. Ser velho tinha que ter pelo menos uma vantagem. Desencarnações violentas têm mais dificuldade de adaptar. Desencarnações que são mais demoradas, doenças, facilita para a desencarnação. Mas esses dois são fracos, influencia mais pouco, ou seja, não tem muita influência o gênero da morte. Aí tem um fator de média influência colocado lá no texto, que é desconhecimento das leis espirituais. Quem não conhece das leis espirituais tem mais dificuldade do que quem conhece. E é mais influente isso do que ser jovem ou ser velho, ser doente muito tempo, ou desencarnação brusca, porque é de média influência. Ou seja, uma pessoa jovem que desencarnou bruscamente pode ter uma melhor adaptabilidade do que alguém que desencarnou sem conhecer o mundo espiritual. Então, assim, ele é mais influente do que os outros dois. E existe um quarto fator, que é o fator soberano, que está sobre todos os outros. Qual é o fator soberano que garante a felicidade do espírito na vida futura?
a prática do bem, independente da religião a qual se pertença, que está colocado nesse texto, do capítulo 1 da segunda parte do Céu e Inferno, e na questão 982 de O Livro dos Espíritos. Filhos com transtornos mentais, como ajudar? Depende do tipo de transtorno mental que se tenha. Nós temos hoje 3 famílias de transtornos mentais. Os transtornos de neurodesenvolvimento, que são cerebrais, ligados mais ao neurologista, e que vão precisar, evidentemente, de um acompanhamento médico, e vai ser por toda a existência, porque são situações como um autismo, como um processo de síndrome de Down, uma deficiência intelectual, um drama que está ligado com os aspectos neurológicos do indivíduo. Isso é uma questão. Uma epilepsia primária está nesse primeiro grupo. Vai ter que ter acompanhamento médico a vida inteira, neurologista, psicólogo, psiquiatra para acompanhar, e vamos tocando a vida com medicação, e a gente tem que cuidar mais do cuidador do que da própria criança, porque o cuidador é que fica mais sequelado nessas circunstâncias. Um segundo grupo de adoecimentos de transtornos mentais, que tem uma terapia semelhante, são os transtornos psicóticos. São aqueles no qual se observa que houve uma desconstrução do ego. São os casos mais gravosos de adoecimento: a esquizofrenia, a síndrome de borderline, a sociopatia, transtorno delirante, transtorno de múltiplas personalidades, que são transtornos que estão relacionados com a desconstrução do aspecto da personalidade em si. Vai precisar de acompanhamento médico a vida inteira, tomar medicação, acompanhamento dos pais. Não há perspectiva de cura. Você vai administrar para tirar os excessos das condutas, mas você não tem como sanar o indivíduo, o que é muito diferente de filhos com transtornos mentais na classe dos chamados fenômenos das neuroses, os transtornos neuróticos, porque são mais fáceis. Esses são plenamente tratáveis, curáveis e superáveis. Então são os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, como a depressão e o transtorno bipolar, são os transtornos alimentares, como bulimia e anorexia, os transtornos decorrentes do uso de substância química, os transtornos sexuais, os transtornos são chamados de parafílicos, os transtornos do trauma pós-traumático. Então são transtornos neuróticos que você vai no psicólogo, às vezes um psiquiatra, para com uma medicação, para acompanhar, e aí você pode fazer um suporte maravilhoso e verdadeiramente ver a cura de um filho que passa por um drama desse tipo. O filho tinha depressão, tratou, curou, tá bom. O sujeito tinha ansiedade, tratou, curou, tá bom. O outro tinha um problema de bulimia, tratou, curou, tá bom. Então pode ser que dure a vida inteira, pode ser, mas pode ser que também resolva. Então, nestes casos, a gente precisa dar um acompanhamento devido. O que fazer com filhos com transtorno? Lembrar que quando se tem uma pessoa com transtorno em família, é como você estivesse numa guerra, e quem está na guerra não escolhe arma. A gente não vai para a guerra só com marinha, só com exército, só com aeronáutica. Quem vai para a guerra leva exército, marinha e aeronáutica. Então, se você tem alguém com transtorno, exército, marinha e aeronáutica. A marinha cuida das águas, das lágrimas, é o psicólogo. O exército cuida do território, do físico, é o médico. E a aeronáutica cuida daquela coisa mais etérea ali, que é a parte da fé. Então, é psicólogo, psiquiatra e fé. Não precisa ser fé espírita, mas uma fé que a pessoa se sinta confortável, para que ela se sinta acolhida e consiga assim fazer uma reconexão. A fé é muito importante nos processos terapêuticos dos adoecimentos mentais, no caso das neuroses, porque a gente precisa de uma conexão com Deus para que a gente consiga ter sucesso nesse processo. Jorge, você conhece, né, o nosso Grupo Esperança, já esteve com a gente no Grupo Esperança, voltado para os enlutados. E eu queria que você falasse para a gente, trouxesse um consolo, né, para aqueles familiares que
que, né, já devolveram seus queridos para a pátria espiritual, e também para as mãezinhas, né, que os seus filhos já partiram, de forma natural ou de forma provocada, que você podia trazer para nós aí de conforto. Talvez a mensagem mais consoladora para luto que a gente possa ter está na doutrina espírita. E eu não falo isso por ufanismo, nós temos a melhor, mas é porque é verdade. A melhor mensagem consoladora para luto está aqui. Mas várias doutrinas falam de mortalidade da alma. É verdade, muita gente fala de mortalidade da alma. Mas quem tem as cartas consoladoras? Quem entrega para alguém uma carta de um parente, falando dos antepassados, dos avós que estão conosco, que nos ajudam? É muito emocionante isso. Eu já tive algumas oportunidades de participar de eventos de cartas consoladoras. O auditório tinha 1000 mães, todas esperando uma carta do seu filho. Foram recebidas 6 cartas nessa noite. 6, só 6. Mas a sensação que a gente tem é que as 6 cartas consolaram as 1000 mães. Porque quando a gente vê a outra mãe chorando, dizendo: meu filho, essa é minha mãe, é meu avô, é não sei o quê. E aí você olha e diz: meu Deus, o meu filho vive. O meu filho vive. E isso é magnífico, a gente ter a compreensão da continuidade da existência. Emmanuel tem uma frase que eu considero uma das mais bonitas nessa questão do luto. Ele diz assim: mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa. Mais forte do que a perda de um filho, só existe uma coisa. 2 pontos. Saber que ele continua vivo. Saber que os nossos filhos vivem e que nós teremos a possibilidade de reencontrar os nossos amados, nossos pais, nossas mães, maridos, filhos, netos, e poder dizer a eles o que nós ainda não tivemos a chance de dizer, falar da nossa saudade, falar do amor imenso que a gente tem, é muito consolador. E quando nós somos dotados de uma mediunidade que nos permite por nós próprios experimentarmos esses reencontros, em que a gente sente o perfume, a gente sente a presença, sente o abraço, sonha, tem a visita deles, é uma das coisas mais espetaculares que a vida tem. Às vezes a gente nem está lembrando da data, sabe? A gente nem está se ligando nisso, e tem sonhos incríveis quando você vai ver o que houve. Faz 30 anos, faz 20 anos, faz 10 anos. É aniversário. A gente nem estava se tocando. Mostrando que eles estão muito ligados a nós. No Livro dos Espíritos, questão 936, Allan Kardec pergunta: como é que os espíritos sentem as nossas emoções do lado de cá, por conta da partida deles? E os espíritos dizem que os espíritos do lado de lá são sensíveis às nossas emoções, às nossas tristezas, às nossas alegrias, e que eles se alegram quando são lembrados, mas que quando nós nos desesperamos, nós enlouquecemos, nós nos voltamos contra Deus e não aceitamos a realidade da vida, nós transferimos essas energias na direção deles e os tornamos também infelizes, machucamos a condição espiritual deles e, segundo diz nesse texto, pode retardar o encontro com eles, exatamente pela nossa indiferença e pela nossa falta de fé. No livro chamado Religião dos Espíritos, havia uma mensagem, na época que era numerado por página, não tinha numeração de capítulo, ficava na página 157, agora mudou, não sei qual é a página que está, mas acho que hoje, depois que numeraram, se não me engano, o capítulo é 37, mas o nome da mensagem eu sei, chama-se Ante os que Partiram.
a mais completa mensagem para luto que a gente tem em doutrina espírita. Fala sobre a culpa, fala sobre o desespero, fala sobre o quarto trancado, que a gente não doa nada, fala sobre a retomada das nossas vidas com a perda dos entes queridos. É uma receita completa do que fazer nessas situações, segundo a ótica da doutrina espírita. Então, eu recomendo a leitura dessa página, Ante os que Partiram, porque ela é extremamente rica e abraça as diferentes situações do nosso processo de compreensão da imortalidade da alma. Como a doutrina espírita analisa a situação do estupro ou estupro de vulnerável? Há uma vinculação? Ninguém renasce para estuprar ninguém, e ninguém renasce para ser estuprado. Evidentemente, todas as situações de violência decorrem de excessos de desequilíbrios, que são muito mais gravosos quando isso se dá na intimidade do lar. Segundo as estatísticas, 70% dos casos de abuso sexual acontece dentro do ambiente familiar. Não é assim, doutora? É uma quantidade muito elevada. Então, a gente, cuidado na rua, tem mais perigo dentro de casa do que do lado de fora. E isso é muito traumático, mas não existe, da visão da doutrina espírita, alguém que renasceu. Na programação trazia a questão: olha, você vai renascer que você vai ser estuprado aos 18 anos, ou olha, você vai renascer que você vai ser estuprador com 16 anos. Não, ninguém renasce com isso. Mas se não renasce, por que acontece tanto? Por conta das nossas loucuras, dos nossos desequilíbrios. Nós somos espíritos que trazemos muitos problemas no campo diverso, no campo do poder, no campo da sexualidade, em várias coisas. A nossa sociedade, ela está encharcada de problemas históricos. Dá uma olhada na nossa história do Brasil. Quantas violências sexuais existiram na história do Brasil, pelo amor de Deus? No período da escravização, quanto abuso sexual existiu, pelo amor de Deus? Quantas coisas aconteceram nessa época? E depois que acabou, no ambiente doméstico, quanta violência sexual existiu? Da região de onde eu venho, existe muito abuso doméstico que está acobertado em cima de uma lenda, que é a lenda do boto. O boto engravida as meninas ribeirinhas, mas o boto, na verdade, é o pai. O pai engravida as meninas e depois o boto engravidou, que é uma forma de aquela comunidade acobertar esse tipo de comportamento. Então nós não nascemos para isso, mas a condição tão básica que o planeta possui acaba nos expondo a determinados perigos exatamente por isso. No capítulo 34 do livro Florações Evangélicas, existe uma mensagem chamada Acidentes, em que lá é dito o seguinte: você não sabe onde está seu karma, você não sabe aonde estão os seus riscos, não provoca, não passa sinal fechado, não cria briga no bar, não visite ambientes violentos, para reduzir ao mínimo a possibilidade de você se defrontar com situações indesejáveis. Preserve-se da noite, preserve-se dos ambientes perigosos, mantenha a atenção, sede prudentes como as pombas, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Não sejamos ingênuos, estejamos atentos nesses tempos de internet, quantos perigos existem. Atenção, gente. O nosso planeta é encharcado de podridão, é encharcado de desequilíbrios de todas as ordens, inclusive desequilíbrios sexuais. E como a gente vive nesse caldeirão de loucura, nós podemos, em função da história que todos nós trazemos de desequilíbrio, nos defrontarmos com isso quando a gente não toma cuidado. Na medida em que nós nos esforçarmos para melhorar a nossa condição e sairmos do planeta, nós nos veremos numa condição de menor probabilidade que isso aconteça. Quando houve o período da
proclamação da independência, Soror Joana Angélica se colocou na frente do convento e disse: aqui vocês só entram se passarem por cima do meu cadáver. O que eles fizeram? Eles passaram por cima do cadáver dela. Assim é a vida na Terra. A gente se expõe e a vida aqui tem essas coisas por conta das histórias que nós trazemos. Então a gente precisa ficar bem atento, porque o planeta que nós vivemos é um planeta de provas e expiações, e muitas das histórias que nós passamos estão vinculadas a um passado, mas não porque esteja programado para acontecer, mas porque está no passado de todos nós. Então acaba tendo a possibilidade de isso se dar em função das histórias que a gente carrega dentro das nossas almas. Como agir diante de um filho adolescente que frequentou a evangelização espírita infantil, mas que decidiu adotar pensamento materialista, não crê em nenhuma religião, no momento com depressão e tratando, e começa a enveredar-se? Tem mais um pedaço. Para o caminho das drogas. Eu não tinha visto aqui atrás. Porque enveredar. Já imaginei que ele estava indo para as drogas. O prognóstico não é bom. Eu poderia mentir, dizer, não, isso é uma fase que vai passar. Não é uma fase. O prognóstico é que isso até piore, viu? Porque uma vez enveredado pelo caminho das drogas, a chance de um retorno é pequena. E como tem depressão associada, ele vai procurar mais droga. E como está picado pela proposta do materialismo, não vai recuar. Não vai recuar. Recomendo leitura da questão 190 e 191 do livro O Consolador, que fala sobre filhos rebeldes, filhos que não obedecem aos pais, aonde Emmanuel trata o que fazer diante de filhos nessa condição. Resumidamente, a resposta das duas perguntas é longa. Resumidamente é o seguinte: se você não conseguir educar, preparar o ânimo para os golpes que a vida vai dar, porque a vida vai educá-lo da maneira mais cruel possível, e você prepare o coração para os possíveis golpes que a vida vai oferecer. Eu gostaria de dizer assim, não, isso vai passar, isso é só uma fase adolescente. Se ele chegou nesta fase, a perspectiva é que isso não recrudesça, que isso, na verdade, avance, que isso se marche numa perspectiva de que a gente precisa cuidar da família. Não vamos abandoná-lo, a gente ainda vai oferecer apoio, mas tendo a consciência de que a perspectiva é de que piore. Mas é importante que os pais se preparem, que exista um acompanhamento psicológico para os pais, porque não é fácil ir tirar um filho de dentro da cadeia. Não é fácil visitar um filho que, em função da droga, comete pequenos delitos. Eu não estou dizendo que ele vai se tornar um criminoso. Pequenos delitos, briga de rua, rixa, artigo 146, vai brigar na rua, vai ter problema de furto, você vai ser chamado, menor de idade, vai ser chamado, o que aconteceu? Vai roubar carro. Então começa a fazer as proteções das coisas e ficar muito atento, porque o materialismo ele é extremamente nocivo para a nossa sociedade. Nós estamos vivendo um período de muita exaltação do materialismo, desse ateísmo, e isso está levando muita gente numa direção profundamente infeliz. O século XIX foi um século marcado por uma proposta de que no século XX o homem seria feliz porque viveria longe de Deus. Essa era a proposta de Ludwig Feuerbach, um pensador que dá origem a todas as demais ideologias materialistas do século XIX. E a grande proposta dos pensadores do século XIX é que seria lindo o século XX, porque nós estaríamos libertos das peias da religião. Está aí o resultado da sociedade que o materialismo criou. Está aí o que está acontecendo. Só que o materialismo não tem coragem de dizer que errou. Não consegue recuar.
Então nós estamos indo numa direção, marchando e destruindo a nossa juventude. Você entra na universidade, no primeiro semestre da faculdade, você pega logo Sociologia Geral, e o professor vai trabalhar para destruir em você todas as ideias da existência de algo espiritual, para que haja uma ruptura e você então marche numa leitura materialista da vida, como se isso fosse a melhor alternativa, e a gente vai ficando cada vez mais seco, mais frio, mais desequilibrado, mais distante e pior, mais intolerante, porque achamos que temos o conhecimento, quando na verdade estamos andando numa imagem de verdade e não no caminho verdadeiro. E somente quando estamos lá na frente, já cansados da nossa bobagem, é que a gente pode fazer um caminho de retorno. Alguns retornarão, se não tiverem feito opções muito severas de materialismo. Outros não conseguirão voltar e se perderão. Minha sugestão para os pais é a leitura dessas duas questões do livro Consolador, acompanhamento psicológico, acompanhar o filho, mas trazer dentro de si a serenidade de que, muito provavelmente, as coisas não tendem a melhorar. Elahá. A família atual apresenta um cenário diferente. Pais de pets, menos filhos, agora a relação afetiva com bonecos reborns. Como você analisa essa realidade na visão espírita? Qual ferramenta nos falta para lidar com essa realidade? Nós precisamos ver com muito respeito as pessoas que estão hoje nesse ambiente de bebê reborn. Porque se elas estão dentro disso, elas estão completamente fora da realidade. Fora da realidade. Então, não adianta você querer afrontar essas pessoas numa trombada. A gente tem que entender que elas precisam de ajuda, tem que ajudar. É um transtorno. E é muito curioso que muitas mulheres defendem ardorosamente a interrupção da gestação que elas têm, e ao mesmo tempo que elas defendem a interrupção de sua própria gestação para não gerarem um filho, elas mesmas criam bebês reborns. Hoje tem parto, tem clínica de parto reborn, tem uma série de comportamentos desse tipo. É um processo que é típico do adoecimento que a nossa sociedade está vivendo. A gente tem que olhar com muito carinho, porque são pessoas que estão adoecidas, e não vale a gente dizer assim, é um absurdo. Não vale, esse tipo de raciocínio não vale, não vai ajudar. E assim, bebês reborns são excelentes terapias para pessoas com Alzheimer, sabia? A pessoa está com Alzheimer, entrega um bebezinho para ela cuidar, ela cuida, ela dá banho. Então você usa. Então é terapêutico, mas a pessoa não está fora ela não está fora da realidade. Então usa, deixa ela cuidar. Aí você até estimula, cadê o bebê? Você já deu de mamar para ele, botou para dormir? Porque aí você está usando isso de forma terapêutica. Agora, se eu tenho uma mulher que é jovem, que não está dentro de um transtorno dessa natureza, e ela tem isso, a gente precisa ter um outro olhar. E uma terceira coisa importante para a gente ver, que não pode ser desconsiderada, é que tem muita gente fazendo tipo na internet, tá? Tem um pessoal aí que, para ganhar like, posta umas coisas que é tudo mentira, que comprou leite para dar para o bebê. Olha, meu bebê ficou com febre. Na verdade não é para a pessoa assistir e ter views e ela crescer na sua rede social. Então toma cuidado para a gente não estar também estimulando pessoas que não estão com algum processo de desequilíbrio emocional. Isso, na verdade, é interessado financeiramente no que você possa oferecer para ela com os likes que você pode dar. Jorge, sou divorciado, muito feliz e realizado em meu atual relacionamento conjugal, mas tenho um filho fruto do primeiro casamento. Fiz de tudo para manter as boas relações com ele, mas ele não quer. Devo aguardar que ele venha até mim? Não rompa o laço, não espere que ele venha até você, mas se ele já decidiu pelo afastamento,
Respeite a decisão dele, mas não rompa o laço. Manda mensagem no WhatsApp, meu filho, não diga assim, você nunca mais vai ver sua mãe, parece até que você não tem mãe. Você tem mãe, viu, menino? Você tem que vir aqui. Não faça isso. Não mendigue carinho. Mande para ele, meu filho, desejo você um dia maravilhoso. Beijo da sua mãe que muito lhe ama. Não cobre amor, não mendigue amor, mas diga para ele que ele é amado. Bom dia, meu filho, uma semana maravilhosa. Que o meu amor de mãe cubra você e proteja na sua vida. Não cobre presença, deixe que ele seja livre, mas mostre para ele que o seu amor é incondicional, ou seja, que ele não sofre condição. Não me escreveu? Eu também não vou escrever. Não me ligou? Eu também não vou ligar. Não, mostre que você é incondicional, mas não ligue. Me atende, menino. Ele não quer. Manda mensagem. Não cobre que leia, apenas para deixar a gota do amor pingando. Ele pode fazer esse tipo de movimento de afastamento por uma lealdade ao pai, achando que se ele se aproxima do padrasto, ele está negando o amor que ele tem ao pai. Isso precisa ser respeitado. Na pessoa dele, ele pode achar que se ele fizer isso, ele está negando o pai dele. É uma compreensão que se possa ter, que precisa ser respeitada. Agora, não espere que ele venha até você e não force demais a relação. Mantenha o vínculo, mas não espere resposta. Benefícios pagos com ingratidão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 19. Mais uma sobre perdão. Como se consegue perdoar? Depende da situação. Existem pouca raiva e muita raiva. Quando a gente tem pouca raiva, dá para a gente perdoar. Não é pouca raiva. Tem um vizinho que bota funk no domingo de manhã cedo, 6 horas. Faz raiva. Mas é pouca raiva. É pouca raiva. Dá para você administrar, de você aproveitar uma oportunidade, fazer uma amizade com esse. Cara, vê se tu coloca pelo menos 7 horas da manhã, pelo amor de Deus, que 6 horas é muito cedo. Esse teu funk. Olha, eu vou te dar um CD para você ouvir, pelo amor de Deus. Né? Cria uma esteira de amizade, conversa. É possível, é possível. Só que isso é para a raiva pouca. Raiva pouca a gente resolve. Agora existem coisas de raiva muita. Coisas de raiva muita, talvez não dê para perdoar. Talvez a gente não consiga. Imagine que você viveu a experiência de um dia, um assaltante entrou na sua casa, estuprou sua mulher e sua filha na sua frente, torturou as duas e depois matou diante de você. Tocou fogo na casa com você dentro. Você está todo sequelado, você hoje é uma pessoa que é cadeirante, sem mulher, sem filho, sem seus bens. Aí você, não, você tem que perdoar esse cara, porque esse cara, o coitado, mas como que eu vou perdoar uma pessoa que fez um negócio desse tipo? É difícil. Então a gente tem que saber primeiro qual é o nível de dificuldade que a gente tem. Às vezes você teve um parente que foi seu abusador. Você era criança e ele foi abusando de você, abusando durante a adolescência, e até que você conseguiu fugir, se libertar dele. E você tem muita dificuldade de perdoar essa pessoa. Isso são situações mais graves, que não dá para a gente dizer assim, não, perdoe, não, tem que perdoar. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Então a gente tem que respeitar a possibilidade que cada um de nós tem e a história de violência da qual nós fomos vítima. Para que a gente não coloque tudo no mesmo saco, dizendo, não, perdoa, tem que perdoar porque é lindo. Tem vezes que dá, gente, tem vezes que dá, mas tem vezes que não vai dar, tem vezes que não vai dar. Então, aonde dá, a gente vai se esforçando para fazer com que isso aconteça. Visualizações terapêuticas, falei ainda há pouco, é um excelente exercício. Compreensão da vida espiritual. Leia um livro, Momentos de Decisão, capítulo 18, intitulado Culpa e Resgate. Ali a gente vai encontrar muitas informações preciosas sobre perdão.
chaves para o entendimento das nossas vidas. Lá tem um trecho que diz assim: se você tem alguma coisa contra alguém, procure esse alguém e peça perdão. Se você pedir e ele não lhe conceder, problema dele. Mas se você não pedir, problema seu. Então o que a gente puder resolver, resolve. Tem vezes que dá para resolver. Se você pode resolver, resolva. Tem vezes que a gente não consegue chegar assim: olha, me perdoa, que não sai da boca. Então a gente se aproxima, tenta ajudar, você tenta se tornar uma pessoa mais agradável, e vai, sem dizer me perdoa, você vai fazendo com as suas ações coisas que demonstrem que você está pedindo perdão pelo que você fez. Marido adora fazer isso, não sei se vocês já viram. Marido dificilmente pede perdão. Ele chega, quando ele faz besteira, ele depois volta assim: eu vou no mercado, você quer alguma coisa? Isso ele está dizendo: me perdoa pelo que eu fiz, entendeu? Então é assim, a gente não pode esperar que a pessoa diga a palavra me perdoa, mas às vezes a gente se enganou com relação a um filho, a uma esposa, a um esposo, a alguém. Então a gente pode, se eu não tenho coragem de falar, age, cuida, elogia, faz alguma coisa para esse lado, se é possível. Quando a raiva é pequena, que a gente faça esse esforço. Essas visualizações terapêuticas ajudam muito que a gente consiga fazer isso. Uma coisa muito importante na relação cotidiana: agradecer as pessoas. Você acaba de almoçar e diz: meu bem, muito obrigado pelo almoço, estava uma delícia. Você cozinha maravilhosamente bem. Ou dizer para a esposa: muito obrigado pela sua companhia no passeio de hoje, foi muito bom ter você hoje no meu passeio, muito obrigado, você é muito importante na minha vida. Se acostumar a dizer isso é muito bom, ajuda muito a relação, a gente ser grato, falar as coisas, mas tem que falar com sinceridade, né? Quando o almoço está ruim, a gente diz assim: olha, o almoço de hoje foi inesquecível, né? Não está dizendo que está bom, isso é inesquecível, isso foi inesquecível. Eu tenho um irmão que ele diz assim para a esposa dele: este foi o melhor peixe que eu já comi hoje. Brava. Então, para raiva pouca, a solução é o esforço, é a gente se aproximar, é a gente procurar, como dizia Jesus: fazei o bem àquele que vos aborrece, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Para raiva muita, a gente não vai conseguir, então a gente vai lutar para diminuir e colocar na conta da reencarnação, porque se não conseguir resolver, não tem jeito, a gente vai reencarnar, não tem como. Se não resolver agora, vai resolver depois, só que vai ser meio complicado, né? Vai renascer, saberá Deus por onde, Marcos? E aí vai renascer, sei lá Deus em que lugar, em que religião, com um irmão problemático pra caramba, e você vai ter que lidar com isso sem ter outras estratégias. Então, o que puder fazer agora, sim, mas respeitando, entendendo que existem perdões que a gente vai ter dificuldade de dar. Eu tenho dificuldade de dar, não consigo. Me dói muito. Eu tenho uma moça que ela foi abusada pelo avô durante boa parte da infância e adolescência dela. Ela assim: eu tenho que visitar minha avó de vez em quando, eu tenho que ir. Quando eu vejo ele, eu me tremo todinho, eu tenho horror dele, eu fujo de onde ele está, ele entra numa sala, eu vou para outra, porque eu não quero que chegue nem perto de mim. Eu não consigo perdoá-lo, não consigo, mas é um direito que ela tem pela história que ela viveu. Então, a gente também tem que respeitar as nossas próprias condições. Terapia para esses casos é muito importante para a gente conseguir trabalhar para que os traumas de sexualidade da infância e adolescência não contaminem a nossa relação atual, porque o nosso atual marido não tem nada a ver com as questões que ficaram em aberto lá atrás, dos abusos que a gente pode ter sofrido.
Algumas gestações são interrompidas no começo e algumas faltando pouco para o nascimento. Sim. Como explicar esse fato na visão espírita? Não tem explicação. O doutrina espírita diz, a pessoa cortou porque cortou mesmo. O que nós sabemos hoje é que uma criança que já está com 22 semanas de gestação, ela tem 45% de chance de sobrevivência. Muito bem. Bati um pouquinho. Então, poxa. Então, uma criança que tem 22 semanas de gestação, ela tem 45% de chance de sobreviver. A gente sabe quando uma pessoa tem um discurso favorável ou não ao aborto, a partir de como ela se refere à criança. Ele nunca chama de criança. Ele chama, não, porque a gestação já está com 22 semanas. Ela não diz a criança está com 22 semanas. A concepção se deu há 22 semanas atrás. Ele não diz a criança está com... Se não fala a criança, é pro aborto. Então, assim, nós temos a possibilidade hoje, e cada vez vai ficando mais capaz a medicina de fazer isso, de garantir a sobrevivência do feto. E quando você tem a possibilidade de sobrevivência e a pessoa decide por matar a criança, aí você diz, mas por que vai matar? Se ela pode sobreviver. Se ela pode sobreviver e você não quer, tira e doa. Não, mas eu fui fruto de um processo de abuso. Beleza, tira e doa. Não precisa matar. Não, tem que matar. Aí é uma coisa muito diferente. A doutrina espírita, ela é a favor das duas vidas. Ela é a favor da vida e das duas vidas. Da vida da criança e da vida da mãe. Não é só a favor da vida da criança, é a favor da vida da mãe também. Porque quando ocorre uma interrupção de gestação provocada, as estatísticas falam que o percentual de mulheres que desenvolvem depressão é 3 vezes maior, ideação suicida, uma série de traumas, em função da interrupção que ela provoca. Porque às vezes ela provoca numa determinada condição de idade, condição social, condição econômica, que naquele momento era para ela o mais adequado. Quando chega mais à frente, ela revê isso que ela tomou de decisão e ela diz, não devia ter feito isso. E ela pode passar por um período em que ela se sente desconforto. E há um fenômeno muito comum chamado síndrome do ninho vazio. Quando todos os filhos saem de casa e casam, algumas mulheres que praticaram o aborto durante o período anterior, elas começam a exumar essas histórias e começar a perguntar, puxa, se eu não tivesse abortado, ele estaria hoje com tantos anos, onde ele estaria nesse momento? Porque ela não tem mais os outros para se preocupar. Então, essas coisas costumam vir com muito mais intensidade. Então, a doutrina espírita, ela considera o seguinte, o ideal é que a gente não aborte, mas se tiver que fazer, porque eu fui violentado, eu não quero, espera até 22 e entrega, ou então deixa ir até mais à frente e entrega para adoção, deixa seguir, dá direito à vida. Não quero? Então pronto, deixa viver, mas não interrompe o fio da vida, fazer tudo o que puder para que isso não aconteça. A sociedade materialista da Europa, em alguns países, está adotando desde o ano passado a interrupção da gestação até na véspera do parto. A criança está completamente formada, com absoluta condição de sobrevivência, e a mulher tem o direito de interromper a gestação, se ela assim quiser. É mais um fruto do materialismo que nós vivemos e que é da sociedade que a gente vive. Nós vamos ter uma luta muito grande daqui para frente. Está ficando bastante difícil defender as ideias do bem, de uma terra renovada, em um planeta cada vez mais interessado pelos valores da materialidade. Mas esse é o desafio da hora, esse é o exercício que a gente tem. A meta é a transformação do planeta. Eu não sei quando que isso vai virar, mas a meta é que a gente consiga virar. Vai demorar, talvez, eu acho que a gente não dá conta de fazer isso em breve tempo, não. Mas a gente tem que, como tarefa, mudar essas legislações, esse pensamento, sem violência, sem nenhum tipo de coisa, mas pela conscientização, pela discussão que a gente possa manter saudável na nossa sociedade. Tá.
Pessoal, como já é 4h30, a gente avançou meia hora, algumas perguntas terão que ficar. Mas o Jorge vai ficar aí, vocês podem perguntar depois para ele no autógrafo. A última pergunta, aproveitando que você trabalha no IBGE... Quantas sobraram? Vou ter que contar aqui, mas sobrou muita gente. Sobrou um bocado? Um bocado. Você responde segunda no Pinga Fogo. Como você trabalha no IBGE e teve 4 perguntas com esse mesmo tema. Com essa mesma... 4, pronto. O que dizer da pesquisa, da estatística divulgada pelo IBGE ontem, informando a redução do número de espíritas no Brasil? Verdade. Não é redução do número de espíritas, é redução do número de pessoas que se declararam espíritas. O IBGE não sabe quantos espíritas tem, ele sabe quantas pessoas se declararam espíritas. E antes que as pessoas digam, não foram na minha casa, não perguntaram, foram. É que são 2 formulários, tem um formulário grande, que é entregue apenas para 11% da população, e um formulário pequeno, que é para todo mundo, para os outros 89%. O formulário pequeno é desse tamanhinho, a gente faz o formulário na porta da casa, porque são pouquíssimas perguntas, respondeu, fechou, tchau, vai embora. O grande é que tem a pergunta de religião e mais um monte de outras. E o IBGE simplesmente trabalha esse formulário grande num conjunto pequeno de domicílios e ele tira isso por amostragem. Então a gente tem uma visão amostral de qual é a quantidade de pessoas. Sim, o número de espíritas, o percentual no último censo era de 2,2% e este ano 1,85%. Caiu. Culto afro saiu de 0,3% para 1%. Eu particularmente estou achando que o nosso número anterior estava com os afro por dentro. Os afros saíram, então agora eles estão do lado de fora, e mesmo a gente tendo crescido, atrofia, porque cresce, mas tirou uma quantidade muito grande. Eles saltaram de 0,3% para 1%, cresceram 0,1%, eles triplicaram de tamanho, Presumivelmente, muitos deles se declaravam espíritas, e agora, em função da nova sociedade, muito mais ligada aos aspectos identitários, a gente pode ter tido uma leitura muito mais real. Mas eu estive conversando com Alberto Almeida ontem sobre isso, e o Alberto dizendo, junto a gente conversando, eu fico feliz do número de espíritas não ter crescido, Alberto falando, porque com essa sociedade tão adoecida que está aí, se a gente tivesse 10% de espírito, eu estava muito mais triste. Então, se a sociedade está doida e tem pouco espírita, que bom. Porque é sinal de que os doidos não somos nós. Agora, se nós tivéssemos subido para 15% e tivesse acontecido esse mergulho no caos que nos últimos 12 anos a sociedade vem experimentando, eu diria, gente, essa doutrina é do balacobaco mesmo, que a sociedade está indo para o buraco. Então é um grande desafio que a gente tem. A medida é uma medida amostral, é possível que tenha imprecisão? É possível que tenha. Tanto mais pelo fato de que as pessoas, elas não se declaram espíritas. Se você fizer uma enquete, é só fazer, o IBGE nunca fez, mas se fizermos uma enquete, você acredita que tem vida após a morte? Um percentual absurdo de pessoas vai dizer que sim. Aí você pergunta, você acha que os mortos podem se comunicar com os vivos? Uma quantidade enorme de pessoas vai dizer que sim. Não, pode sim. Você já viu um parente, alguma pessoa, já teve alguma experiência espiritual com alguém que já morreu? Vai dizer que sim. Você acredita que existe a reencarnação? Uma quantidade grande vai dizer, acredito que tem. Você é espírita? Não, eu não sou. Então, muitas vezes as pessoas, elas se apropriam de conceitos que são espíritas, mas elas não se declaram como tais. Se nós fizermos nas nossas instituições espíritas uma enquete, Federação Espírita do Amapá, que é o meu estado de origem, lá é assim, quando a pessoa faz seu trabalho de atendimento espiritual, eles perguntam, qual religião sua?
80% das pessoas se declaram católicas, mesmo indo no centro espírita não sei quanto tempo, estando lá, toma passe, vai, assiste palestra, gosta. Religião, católico. Então isso também não pode ser desconsiderado, o fato de que as pessoas são assim. E como último comentário, eu queria só destacar o seguinte: mais importante do que o crescimento do espiritismo é o crescimento das verdades espíritas. O espiritismo caminha, mas as verdades espíritas galopam. Cada vez mais é maior o número de pessoas na sociedade que compreende a reencarnação, compreende a lei de causa e efeito, compreende... Já viram as pessoas assim? Eu acho que eu fiz alguma coisa no meu passado, só pode ser, porque... Quando elas falam isso, porque eu acho que eu preguei pedra, joguei pedra na cruz. Como se ela nasceu agora? Como é que ela jogou pedra na cruz? Só se ela tem uma outra existência. Isso é um karma que eu tenho. Quem está falando isso está aberto para essas discussões. Ou seja, a nossa sociedade ela está mais porosa em relação a isso. Se o espiritismo não é, de certa maneira, a fala das pessoas em termos de predileção para se definir religiosamente, é pelo menos a essência da fé de muito mais pessoas do que aquelas que se declaram espíritas. E assim, o nosso livro Boa Nova, capítulo 4, o nosso movimento não é um movimento de quantidade, é um movimento de qualidade. E é isso que a gente tem que se preocupar. Fazer o trabalho que a gente tem que fazer com afinco, determinação, cuidando dos que mais precisam, tendo atenção com os que hoje estão muito adoecidos e o centro espírita precisa se voltar para isso, e bola para frente, com tranquilidade e fazendo todo o nosso trabalho. E só um detalhe final: a convicção do fenômeno espírita é tão grande, existem tantos fenômenos, que eu não preciso da aprovação dos outros para que a minha fé se robusteça. Eu não preciso que, olha, está crescendo, então a minha fé está boa. Eu tenho tanta certeza do que eu acredito, que mesmo que eu esteja sozinho, eu continuarei acreditando no que eu acredito, porque se eu disser que o que eu penso está errado, os Vedas, o Mahabharata, o Bhagavad Gita, Krishna, Buda, Sócrates, Platão, Pitágoras, Orfeu, Hermes Trismegisto, a Cabala judaica, os sábios dos templos egípcios, estão todos errados. E não é possível que milhões de sábios que passaram pelo mundo dizendo: existe reencarnação, existe vida após a morte, existe lei de causa e efeito, caminhamos para a felicidade, precisamos vencer a nossa imperfeição, o autoconhecimento é o caminho para a felicidade. Não é possível que eles sejam errados. Não é possível. Então, os números, na verdade, podem ser até interessantes, mas a verdade que a gente defende é muito mais interessante ainda. Uma boa tarde. Jorge, fica aí. A gente vai pedir para você fazer a prece final para nós e depois mais um pouquinho de autógrafo. Tranquilo. Então vamos orar. Vamos orar? Divino Senhor dos nossos corações, que estendes o bálsamo da tua misericórdia sobre todas as tuas criaturas, oferecendo às almas de todos os que padecem o lenitivo da fé, a força da esperança e a compreensão mais plena da tua presença derramada sobre a vida. A ti, Senhor de todas as coisas, que nunca te cansas de cuidar de todos nós, teus filhos, nós endereçamos os nossos pensamentos em prece, para suplicar o teu amor e para te dizer da nossa profunda gratidão por haveres escolhido a nós
para que tivéssemos o contato com a mensagem renovadora da doutrina espírita. Sabemos a imensidão de dores que carregamos nas nossas almas, as profundas lacunas morais que devoram as nossas entranhas e os dramas domésticos que nem no espelho somos capazes de confessar. Mas mesmo assim, Senhor, conhecedor das nossas misérias profundas, Tu nos agraciaste com o maior de todos os tesouros na terra, o dom de compreendermos a luz imperecível da imortalidade, para que as nossas histórias não se vissem apunhalada pela desesperança e os nossos corações não sangrassem de saudade diante da dor da partida daqueles a quem tanto amamos. Foi a luz do conhecimento espírita que injetou forças novas em nossos músculos cansados, para que nós resistíssemos um tanto mais diante dos nossos dramas domésticos e pudéssemos superar as nossas profundas falhas, apoiadas no conhecimento extraordinário que o Espiritismo nos faculta e que permite aos nossos corações quebrar essas algemas que há tantos séculos escravizam as nossas almas ao sofrimento espiritual. É por isso, Senhor, que nós te agradecemos, porque de posse do entendimento de quem somos, de posse da compreensão das verdades espirituais que hoje visitam as nossas almas, podemos contemplar a Tua presença sobre as nossas vidas e te agradecer pelas nossas próprias lágrimas, te agradecer, Senhor, pelos nãos que Tu nos deste na vida, pelas múltiplas vezes que nós tanto te pedimos e Tu, por amor, nos disseste não por hora, para que tivéssemos um sim definitivo nos Teus braços de infinito amor. Hoje começamos a compreender todas essas coisas, e é por isso que comparecemos à Tua presença, não para te pedir qualquer coisa que seja, porque Tu já nos deste o maior dos tesouros, mas simplesmente te agradecer, Senhor, por esta riqueza inestimável que é o conhecimento espírita, por essa luz imperecível que Tu derramaste sobre a trilha das nossas vidas, que já nos salvou tantas vezes e já nos reergueu tantas e tantas manhãs. Senhor, recebe a nossa mais profunda gratidão, não como pessoas que somos, mas como espíritos imortais e transcendentes. Te falamos como espíritos que somos, te agradecendo a honra desta existência, que Tu nos deste este tesouro inestimável para curar as nossas almas das nossas diversas enfermidades. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Abençoa os nossos corações para que sejamos dignos do investimento que fazes em nós, para que os nossos dias celebrem a nossa gratidão pela honra de servir em Teu nome, para te dizer da nossa profunda alegria de poder estar junto de Ti e sentir a Tua proteção todos os dias das nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa nossos corações, abençoa nossos lares, abençoa nossos familiares, deita as Tuas bênçãos sobre a terra inteira e guarda os nossos corações, cansados de tanta dor, protegidos sob a Tua guarda de infinita paz e de infinita misericórdia.